O canto dos bem-te-vis cortava o ar quente da manhã enquanto a névoa ainda se desprendia dos paredões vermelhos da Chapada dos Veadeiros. Era abril de 2009 e o cerrado exibia suas cores mais vibrantes após as chuvas de verão. O cheiro de terra úmida, misturado ao aroma das flores de ipê amarelo, criava aquela atmosfera única que só quem conhece o Planalto Central consegue reconhecer. Lucas Mendonça, de 24 anos, ajustou as alças da mochila e olhou para os dois amigos que o acompanhavam naquela expedição. Ao lado dele, Tiago Cardoso, engenheiro de 26 anos, checava pela terceira vez o GPS portátil que havia comprado especialmente para a viagem. Marina Santos, a única mulher do grupo aos 23 anos, fotografava compulsivamente as formações rochosas que se erguiam como catedrais naturais ao redor deles. Os três se conheciam desde a faculdade em Goiânia e mantinham a tradição de fazer pelo menos 2 trilhas por ano. Eram experientes, cuidadosos e sempre informavam aos familiares sobre seus roteiros. Desta vez, o plano era simples: 2 noites acampando próximo à Cachoeira dos Cristais, uma das mais belas da região, seguindo uma trilha bem demarcada que eles já haviam percorrido antes. Vocês viram como está limpo o céu hoje? Marina apontou a câmera para o horizonte, onde o azul intenso contrastava com os tons alaranjados das rochas. Vai dar para fazer umas fotos incríveis no mirante. Lucas sorriu, ajeitando o boné para se proteger do sol, que já começava a esquentar. Por isso que eu gosto de vir aqui com vocês dois. Sempre encontram beleza onde eu só vejo pedra e mato. Tiago riu, guardando o GPS no bolso da bermuda. Falar isso agora, mas quando estivermos debaixo da cachoeira você vai esquecer de tudo. Às 9h30 da manhã, eles passaram pelo último posto de controle do parque, onde registraram sua entrada e informaram que retornariam na segunda-feira. O guarda, um senhor de cabelos grisalhos chamado Domingos, ainda se lembrava deles da visita anterior. Cuidado com as trilhas secundárias, pessoal. Depois das chuvas, alguns trechos ficaram mais confusos. Sigam sempre as placas principais. Era um conselho que ele dava a todos os visitantes, mas que naquele dia soou quase como um presságio. A última pessoa a vê-los foi uma turista de Brasília que os encontrou por volta das 15 horas, próximo ao mirante que oferecia uma vista panorâmica da cachoeira. Ela os descreveu como animados e bem preparados, tirando fotos e consultando um mapa. Marina usava uma blusa vermelha que se destacava contra a paisagem. Tiago carregava uma mochila azul marinho e Lucas tinha uma câmera pendurada no pescoço. Eles pareciam saber exatamente onde estavam indo. A turista declararia depois à polícia: "Nem imaginei que poderia ser a última vez que alguém os veria." O que aconteceu após aquele encontro permanece um mistério. Quando o sol se pôs naquele sábado, pintando o céu de tons alaranjados que rivalizavam com as rochas da Chapada, os 3 amigos já haviam desaparecido sem deixar qualquer rastro. Quando a segunda-feira chegou e os 3 jovens não retornaram ao posto de controle, Domingos soube imediatamente que algo estava errado. Em seus 15 anos trabalhando na Chapada, ele havia aprendido a distinguir os aventureiros experientes dos imprudentes. Lucas, Tiago e Marina pertenciam claramente ao primeiro grupo. A ligação para os familiares foi feita às 18 horas de segunda-feira. Do outro lado da linha, em Goiânia, os pais receberam a notícia como um soco no estômago. Carmen Santos, mãe de Marina, desabou no chão da cozinha ao ouvir que sua filha não havia retornado da trilha. "Ela sempre me liga quando chega", repetia entre lágrimas. Sempre. A operação de busca e resgate foi acionada ainda naquela noite. Bombeiros, guardas-parque, voluntários experientes em montanhismo e até mesmo um helicóptero da Polícia Militar foram mobilizados. O major Augusto Ferreira, que coordenava as buscas, havia visto muitos casos similares ao longo de sua carreira, mas raramente com um trio tão bem preparado. "O que mais me intriga é não termos encontrado nenhum vestígio", ele explicava aos familiares no terceiro dia de buscas. Normalmente, pessoas perdidas deixam rastros, pegadas, pedaços de roupa, lixo, qualquer coisa. Aqui é como se eles tivessem simplesmente evaporado. As equipes vasculharam cada centímetro da trilha principal, exploraram cavernas conhecidas e até mesmo áreas de difícil acesso que raramente recebiam visitantes. Cães farejadores
Percorreram quilômetros seguindo possíveis pistas que sempre se perdiam em meio às rochas e à vegetação densa. Antenor Mendonça, pai de Lucas, chegou de Goiânia na terça-feira e não saiu mais da região. Montou uma espécie de base improvisada em Alto Paraíso, cidade mais próxima do parque, de onde coordenava buscas paralelas com voluntários e montanhistas experientes. Suas mãos calejadas de mecânico tremiam sempre que segurava o celular, esperando por notícias que não vinham. Meu filho conhece essas trilhas como a palma da mão, dizia a quem quisesse ouvir. Alguma coisa aconteceu. Eles não se perderiam assim. Tânia Cardoso, mãe de Tiago, transformou o caso em uma cruzada pessoal. Imprimiu milhares de panfletos com as fotos dos 3 jovens, distribuiu em postos de gasolina, hotéis, restaurantes e pousadas de toda a região. Sua voz rouca de tanto gritar os nomes dos filhos pelos cânions ecoava pelos paredões rochosos, misturando-se ao som das cachoeiras em uma sinfonia de desespero. 2 semanas após o desaparecimento, as buscas oficiais foram suspensas. A área havia sido vasculhada 3 vezes, utilizando-se toda a tecnologia disponível. O Major Ferreira reuniu as famílias para dar a notícia que ninguém queria ouvir. Não significa que desistimos, tentou consolá-las. Mas com os recursos que temos, fizemos tudo o que era humanamente possível. As teorias começaram a proliferar. Algumas pessoas especulavam sobre sequestro, outras sobre acidente em alguma caverna não mapeada. Havia quem sussurrasse sobre conflitos com traficantes que ocasionalmente usavam trilhas remotas para transporte de drogas. Mas nada se sustentava diante da falta total de evidências. Os meses se transformaram em anos. As famílias organizavam buscas esporádicas, sempre que surgiam novas pistas ou quando alguém relatava ter visto algo suspeito. Marina, Lucas e Tiago viraram uma espécie de lenda local. Turistas perguntavam sobre eles, guias contavam a história e suas fotos permaneceram afixadas em diversos estabelecimentos da região. A vida seguiu seu curso, mas com um vazio que parecia impossível de preencher. Carmen Santos desenvolveu insônia crônica e passava as madrugadas olhando fotos da filha. Antenor vendeu a oficina mecânica e se mudou definitivamente para Alto Paraíso, transformando-se em um guardião não oficial da memória dos desaparecidos. Tânia criou um blog onde documentava cada possível pista, cada nova busca, cada teoria que surgia. 6 anos se passaram. As famílias aprenderam a conviver com a incerteza, mas nunca aceitaram a ausência. A Chapada dos Veadeiros continuava recebendo milhares de visitantes todos os anos, e o caso dos 3 amigos desaparecidos permanecia como um mistério não resolvido, um buraco negro na história daquele lugar paradisíaco. Em março de 2015, a rotina de manutenção da Trilha do Carrossel, um percurso secundário pouco conhecido pelos turistas, revelaria o primeiro vestígio concreto dos 3 amigos após 6 anos de silêncio. João Batista e Kleber, funcionários do ICMBio, responsáveis pela conservação das trilhas, trabalhavam na limpeza de um trecho que havia sido parcialmente obstruído pela queda de uma árvore durante a última estação chuvosa. Era um trabalho braçal árduo, realizado sob o sol inclemente do final do verão no Cerrado. Ô Kleber, vem cá ver isso aqui. João chamou o companheiro, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Tem alguma coisa estranha embaixo dessas raízes. O que eles haviam encontrado era um pedaço de tecido azul marinho, assomando entre as raízes entrelaçadas da árvore caída. No início, pensaram que fosse lixo deixado por algum turista irresponsável, mas conforme foram cavando cuidadosamente com as mãos, perceberam que se tratava de algo muito maior. Isso aqui é uma mochila, Kleber sussurrou, como se tivesse medo de quebrar o silêncio da floresta. A mochila estava parcialmente enterrada no solo e completamente entrelaçada pelas raízes, como se a natureza tivesse deliberadamente tentado escondê-la. O tecido azul marinho, apesar de desbotado e rasgado em alguns pontos, ainda permitia identificar a marca e o modelo. Era uma mochila de trilha profissional, do tipo usado por montanhistas experientes. João, que trabalhava na região há mais de 10 anos, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Kleber, você lembra daqueles 3 jovens que sumiram aqui há uns anos? Os 2 homens se entreolharam. Todos na região conheciam a história de Lucas, Marina e Tiago.
Era impossível trabalhar na Chapada e não ter ouvido falar do caso que mobilizou toda a comunidade durante meses. A gente precisa chamar a polícia, João disse, ainda em choque. Não podemos mexer nisso. Mas antes que pudessem se afastar, Kleber notou algo que fez seu coração acelerar. Na parte de trás da mochila, bordado com linha branca já amarelada pelo tempo, estava um nome: T. Cardoso. Tiago Cardoso, um dos 3 amigos desaparecidos. A ligação para a Polícia Civil foi feita às 14h30. Em menos de 2 horas, o local estava isolado por fita amarela de isolamento e uma equipe da Perícia Técnica de Goiânia estava a caminho de Alto Paraíso. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marcelo Rocha, chegou no final da tarde acompanhado de 2 peritos e um fotógrafo oficial. 6 anos, ele murmurou, observando a mochila ainda entrelaçada nas raízes. 6 anos e aparece justamente aqui, numa trilha que quase ninguém conhece. A remoção da mochila foi um processo delicado, que durou quase 3 horas. Cada raiz precisou ser cortada cuidadosamente, cada movimento fotografado e documentado. Quando finalmente conseguiram liberá-la completamente, a mochila revelou seu estado, deteriorada pela ação do tempo, da umidade e dos insetos, mas surpreendentemente íntegra em sua estrutura principal. Dr. Rocha ordenou que ela fosse levada lacrada para o laboratório de perícia em Goiânia. Apenas na manhã seguinte, na presença de familiares e advogados, o conteúdo seria examinado. A notícia da descoberta se espalhou como fogo no Cerrado Seco. Jornalistas de Goiás, Brasília e até mesmo de São Paulo começaram a chegar em Alto Paraíso antes mesmo do anoitecer. As famílias, que haviam aprendido a viver com a ausência de notícias, de repente se viram novamente mergulhadas na adrenalina da esperança e do medo. Tânia Cardoso, mãe de Tiago, recebeu a ligação do delegado enquanto estava no trabalho. Ela desabou a chorar no meio do banco onde trabalhava como gerente, sob o olhar compadecido dos colegas que acompanhavam sua luta há anos. Encontraram a mochila do meu filho. Ela conseguiu dizer entre soluços. Depois de 6 anos, encontraram a mochila do meu filho. Antenor Mendonça, que havia se tornado uma figura conhecida em Alto Paraíso, foi um dos primeiros a chegar ao local onde a mochila foi encontrada. Ele ficou parado diante da área isolada por quase 1 hora, em silêncio, como se tentasse decifrar alguma mensagem oculta na paisagem. Eles estiveram aqui, disse finalmente para o repórter de um jornal local. De alguma forma, meu filho e os amigos dele estiveram aqui. Agora a gente precisa descobrir o que aconteceu. A noite caiu sobre a Chapada dos Veadeiros, carregada de expectativa. Pela primeira vez em 6 anos, havia uma pista concreta, mas também havia a terrível certeza de que, se a mochila estava ali, enterrada e abandonada, os 3 jovens provavelmente não retornariam vivos. Na manhã seguinte, o conteúdo da mochila revelaria segredos que ninguém estava preparado para descobrir. O Laboratório de Perícia Criminal de Goiânia raramente recebia tanta atenção da imprensa. Na manhã de 18 de março de 2015, câmeras de televisão, repórteres e familiares dos desaparecidos se aglomeravam na entrada do prédio, aguardando os resultados do exame da mochila encontrada na Chapada. Dentro da sala climatizada, o perito Daniel Fonseca trabalhava meticulosamente, documentando cada item encontrado no interior da mochila de Tiago Cardoso. Ao lado dele, o delegado Dr. Marcelo Rocha observava em silêncio, consciente de que cada descoberta poderia ser crucial para desvendar o mistério de 6 anos. O primeiro item a ser retirado foi uma câmera fotográfica digital da marca Canon, modelo que havia sido lançado em 2008. O aparelho estava danificado pela umidade e pela ação do tempo. Sua carcaça de metal apresentava sinais evidentes de corrosão, mas o cartão de memória ainda estava inserido. "Vamos torcer para que ainda haja algo recuperável aqui", murmurou o perito, manuseando o cartão com luvas cirúrgicas. Em seguida vieram as roupas, 2 camisetas, uma calça de trilha, meias, roupas íntimas, tudo impregnado com um cheiro característico de terra e umidade, manchado e desbotado, mas ainda recognoscível. Tânia Cardoso, que acompanhava o processo através do vidro blindado, reconheceu imediatamente a camiseta azul clara que havia dado de presente ao filho no Natal anterior à viagem.
Um kit de primeiros socorros compacto foi encontrado em um dos compartimentos laterais da mochila. Dentro dele, além dos itens convencionais como band-aid e analgésicos, havia uma pequena anotação manuscrita em um pedaço de papel plastificado. Em caso de emergência, contactar Antenor Mendonça, 62, 9 Fires Ris e Cis do. Era uma precaução que Lucas sempre tomava em suas trilhas, garantindo que tivessem um contato de emergência, mesmo se os celulares falhassem. Mas a descoberta mais intrigante estava no bolso interno principal da mochila. O perito Daniel encontrou um mapa da região plastificado e dobrado, com várias marcações feitas à caneta vermelha. Algumas indicavam pontos conhecidos como cachoeiras e mirantes, mas havia 3 marcações que chamaram a atenção. Pequenos círculos vermelhos em áreas que não correspondiam a nenhuma trilha oficial. Estes pontos aqui, Dr. Rocha indicou as marcações para o perito, não estão em nenhum dos mapas oficiais do parque. E olhe só, um deles está exatamente na região onde a mochila foi encontrada. A análise do cartão de memória da câmera levou 2 dias para ser concluída. Dos 247 arquivos originalmente armazenados, apenas 31 puderam ser recuperados devido aos danos causados pela umidade. As imagens mostravam a trilha dos 3 amigos desde a manhã de sábado até o que parecia ser o final da tarde do mesmo dia. As primeiras fotos eram alegres e descontraídas, os 3 posando em frente a paisagens típicas da Chapada, Marina fotografando uma família de macacos prego, Lucas experimentando diferentes ângulos do mesmo mirante, mas as últimas imagens revelavam uma mudança de atmosfera. Na foto de número 245, a penúltima recuperável, Marina aparecia sentada em uma rocha com expressão preocupada, consultando o mapa enquanto Tiago apontava para uma direção indefinida no horizonte. A luz já estava dourada, indicando que o dia estava chegando ao fim. Ao fundo, era possível distinguir uma formação rochosa que não constava em nenhum dos pontos turísticos conhecidos da região. A última foto, número 246, mostrava apenas uma trilha estreita e íngreme, aparentemente pouco utilizada, serpenteando entre rochas grandes e vegetação densa. Não havia pessoas na imagem, apenas a trilha desconhecida desaparecendo numa curva entre as pedras. O timestamp da foto indicava 17h43 de sábado, 18 de abril de 2009. Eles saíram da trilha principal. Dr. Rocha concluiu, após analisar as imagens. Por algum motivo, decidiram explorar uma área não mapeada, e é provável que tenham se perdido. A descoberta gerou reações mistas nas famílias. Por um lado, finalmente havia evidências concretas do que acontecera com os 3 jovens. Por outro, as imagens sugeriam que eles haviam tomado uma decisão que custou suas vidas. Meu filho era experiente. Antenor Mendonça declarou à imprensa após ver as fotos. Se ele saiu da trilha principal, teve um motivo. Talvez tenham visto algo interessante, ou achado que conheciam um caminho alternativo. Carmen Santos, mãe de Marina, teve uma reação diferente. Minha filha era cuidadosa. Ela nunca arriscaria a segurança do grupo por uma foto ou por curiosidade. Alguma coisa os obrigou a sair da trilha. Com base nas novas evidências, o delegado Dr. Rocha ordenou uma nova operação de busca, desta vez concentrada na região onde a mochila foi encontrada e nos pontos marcados no mapa. Bombeiros, guardas-parque e voluntários voltaram ao campo, mas desta vez com um objetivo mais específico. A busca durou 5 dias. 3 esqueletos humanos foram encontrados no fundo de um pequeno cânion escondido, aproximadamente 2 quilômetros da trilha principal, exatamente na direção que as últimas fotos sugeriam. A área era de difícil acesso, cercada por paredões rochosos e coberta por vegetação densa, o que explicava por que não havia sido localizada durante as buscas originais de 2009. A identificação dos corpos através de exame de DNA confirmou o que todos temiam e, de certa forma, esperavam. Eram realmente Lucas Mendonça, Marina Santos e Tiago Cardoso. A necrópsia revelou que não havia sinais de violência. A causa da morte foi determinada como exposição e desidratação, consistente com pessoas perdidas em ambiente hostil sem recursos adequados de sobrevivência. Mas uma pergunta permanecia sem resposta.
Porque 3 trilheiros experientes haviam abandonado um caminho seguro e conhecido para se aventurar numa área perigosa e não mapeada. A resposta começou a se desenhar quando Domingos, o guarda-parque que os havia visto pela última vez vivos, pediu para falar reservadamente com o delegado Dr. Rocha. Aos 67 anos, ele havia guardado um segredo por 6 anos, um peso na consciência que finalmente precisava compartilhar. Doutor, eu preciso contar uma coisa que nunca falei para ninguém, Domingos começou, suas mãos trêmulas segurando o boné de guarda-parque. Já no dia que aqueles meninos sumiram, eu vi uma coisa que não deveria ter visto. Dr. Sr. Rocha ergueu as sobrancelhas. O que você viu, Domingos? Era umas 4 horas da tarde. Eu estava fazendo a ronda pelos mirantes quando vi 2 homens descendo de uma trilha que eu nunca tinha visto ser usada. Eles carregavam umas mochilas grandes, pesadas. Pareciam nervosos, olhando para todos os lados. Domingos pausou, claramente desconfortável com a revelação. Um deles eu conhecia de vista. Era o Valdeci, que às vezes fazia trabalho de guia informal para turistas, mesmo sem autorização. O outro eu não conhecia. E qual a relação disso com os 3 jovens? Doutor, aquela trilha que eles desceram era exatamente na direção onde vocês encontraram os corpos. E as mochilas que eles carregavam tinham um cheiro forte, sabe? Tipo produto químico. A revelação de Domingos fez com que a investigação tomasse uma nova direção. Valdeci Soares, de 42 anos, era conhecido na região como um guia independente que ocasionalmente oferecia serviços a turistas, apesar de não possuir licença oficial. Interrogado pela polícia, ele inicialmente negou qualquer envolvimento com o caso. Mas quando confrontado com o depoimento de Domingos e com a evidência forense do local onde os corpos foram encontrados, Valdeci finalmente confessou sua participação indireta no que aconteceu naquele sábado de abril de 2009. Eu estava transportando umas coisas para um conhecido, ele admitiu, evitando o olhar do delegado. Produtos para laboratório, sabe? Não era nada demais, só um trabalho extra. Valdeci revelou que há anos utilizava trilhas secundárias da Chapada para transportar precursores químicos destinados a laboratórios clandestinos de drogas em outras regiões de Goiás. Era um trabalho que lhe rendia dinheiro fácil, e ele conhecia rotas que dificilmente seriam descobertas pelas autoridades. Naquele dia, eu estava descendo com meu parceiro quando escutei vozes lá em cima. Eram os 3 jovens. Eles tinham saído da trilha principal e estavam caminhando justamente na nossa direção. O que Valdeci descreveu a seguir revelou a tragédia de uma sequência de decisões erradas motivadas pelo pânico. Ao perceber que os 3 trilheiros haviam inadvertidamente descoberto sua rota de transporte de drogas, ele e seu comparsa decidiram se esconder numa área de rochas até que eles passassem. O problema é que eles não passaram. Valdeci continuou, sua voz cada vez mais baixa. Eles pararam bem onde a gente estava escondido e começaram a tirar foto de tudo. A menina até falou que tinha descoberto uma trilha secreta. Temendo serem descobertos e presos, Valdeci e seu comparsa esperaram até escurecer para sair do esconderijo. Mas quando finalmente se moveram, acabaram fazendo barulho que assustou os 3 jovens. Eles saíram correndo no escuro, achando que eram bandidos atrás deles. A gente gritou para eles pararem, que era só um mal-entendido, mas eles já tinham entrado na mata fechada. Valdeci afirmou que ele e o comparsa tentaram procurar os 3 jovens durante algumas horas, mas desistiram quando perceberam que eles haviam se embrenhado numa área extremamente perigosa e de difícil acesso. A gente sabia que aquela região é traiçoeira. Tem uns paredões que você não vê no escuro, uns buracos fundos, mas também não podia chamar a polícia, né? Ia dar merda para todo mundo. A investigação subsequente confirmou a versão de Valdeci através de evidências físicas encontradas no local. Pegadas antigas e parcialmente preservadas mostravam sinais de corrida e movimento desordenado, consistente com pessoas fugindo em pânico. Fragmentos de roupas encontrados em galhos de árvores indicavam passagem apressada pela vegetação densa. A reconstituição dos fatos revelou uma tragédia absurda. 3 jovens experientes e bem preparados morreram porque inadvertidamente se envolveram numa situação que não tinha nada a ver com eles. Aterrorizados por algo que interpretaram como uma ameaça,
Correram no escuro por terreno desconhecido até chegarem ao cânion onde encontraram a morte. O mais trágico, Dr. Rocha comentou durante a conclusão do inquérito, é que se eles tivessem permanecido onde estavam, ou mesmo se tivessem gritado de volta, provavelmente estariam vivos hoje. Valdeci foi condenado por transporte de drogas e por omissão de socorro. Durante o julgamento, ele pediu desculpas às famílias, mas admitiu que sua covardia custou a vida de 3 pessoas inocentes. Eu penso neles todos os dias, declarou em seu último depoimento. Se eu tivesse tido coragem de contar a verdade na época, pelo menos as famílias não teriam sofrido todos esses anos sem saber o que aconteceu. As famílias finalmente puderam enterrar seus filhos e encontrar alguma forma de paz. Tânia Cardoso criou um instituto que oferece cursos gratuitos de sobrevivência em trilhas para jovens de baixa renda. Antenor Mendonça se tornou voluntário em operações de busca e resgate. Carmen Santos transformou sua dor em militância por maior segurança nos parques nacionais. A mochila enterrada de Tiago Cardoso permaneceu como evidência no processo criminal, mas para as famílias, ela representava muito mais. Era a prova de que seus filhos eram apenas jovens apaixonados pela natureza, que tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada. Hoje, na trilha do Carrossel, uma pequena placa de bronze marca o local onde a mochila foi encontrada. Nela, uma simples inscrição, em memória de Lucas, Marina e Tiago, que a natureza que tanto amaram os mantenha em paz. A Chapada dos Veadeiros continua recebendo milhares de visitantes todos os anos, e entre eles, sempre há alguém que, para diante da placa, lê os nomes gravados no bronze e se pergunta quantas outras histórias ainda estão enterradas, esperando para serem descobertas nas raízes profundas do cerrado.